Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Souza Rodrigues e juntamente com Isaías Carvalho de Souza, Maria Arlene Pessoa da Silva, Francisco Diego Souza Santos e Marlene Feliciano Figueiredo, iremos apresentar o trabalho intitulado O Gênero Camária, Malpighiaceae no Ceará, primeiro registro e considerações acerca dos relictos savânicos do Glint da Ibiapaba, Brasil. O gênero Camária é um gênero bastante representativo do Cerrado, apesar de ser um gênero pequeno, composto apenas por 8 espécies, com distribuição principalmente na América do Sul. É um gênero muito típico de campos rupestres e de cerrados, possuindo como o centro de diversidade o Planalto Central do Brasil. Aqui no Nordeste ocorrem apenas 4 espécies, todas elas associadas principalmente às savanas dos planaltos que ocorrem na Bahia, no Piauí e no Maranhão. Esse trabalho tem como objetivo relatar o primeiro registro de camária para o estado do Ceará e discutir a presença savânica no contexto da área onde ela foi coletada, o Glint da Ibiapaba. Para a realização desse trabalho, foram realizados trabalhos de campo na região do Planalto da Ibiapaba, do Glint da Ibiapaba. Essa formação de relevo está distribuída principalmente na borda do estado do Ceará com o Piauí, bordejando o limite entre os dois estados. Apesar de ser notoriamente chamado de Planalto Chapada, definições mais recentes classificam como sendo um glint. E é nesse contexto de relevo que foi coletada a espécie Camallia affinis. Ela possui uma distribuição bastante notória aqui no Brasil, sendo a espécie do gênero com maior distribuição conhecida até hoje, principalmente nos cerrados e nos campos rupestres brasileiros. A camária é um gênero bastante frequente nos campos rupestres, e foi sob essas condições que ela foi coletada no Glint da Ibiapaba. Ela ocorre nessa região unicamente em áreas abertas associadas a solos bastante avermelhados e abertos, onde existe a presença muito marcante de gramíneas. Esse padrão de distribuição pode estar intrinsecamente relacionado ao tipo de solo, que é um tipo de solo observado em outras áreas savânicas que apresentam vegetação muito semelhante, como aquelas que crescem sobre canga. Dentro desse contexto, foi observado na área de estudo outros grupos que são comuns de campos rupestres e de áreas savânicas, como é o caso de Drosera e Velósia, que ocorrem na mesma área de estudo e que possuem uma presença bastante notória, justamente por influência desse tipo de solo, ou seja, um solo mais arenoso, ácido e pobre em nutrientes. A área de estudo, a área onde foi coletada a espécie, já foi observada por muitas visitas de campo a influência dos incêndios e principalmente de uma intensa incidência solar nos períodos de estiagem, principalmente por se tratar de áreas abertas com um solo bastante característico. E é sob essas condições que Camallia foi coletada. Uma das características da espécie bastante notória é a presença de xilopódio, um xilopódio bem desenvolvido que permite que, apesar da parte aérea desaparecer durante o período de estiagem, garantirá o brotamento após esse período chuvoso. A ocorrência dessa espécie no Planalto da Ibiapaba, sendo a primeira do gênero que ocorre aqui no estado do Ceará, com distribuição conhecida, pode indicar a existência de um enclave ou de relictos de savanas ou de campos rupestres no contexto do Glint da Ibiapaba. É muito conhecido que áreas úmidas e subúmidas ocorrem, principalmente em ambientes florestais, no Planalto da Ibiapaba. Porém, a distribuição de áreas de enclaves savânicos nessas regiões, nos municípios que contemplam os Glint da Ibiapaba, ainda não estão muito bem estabelecidos e merecem estudos mais aprofundados. Esse estudo não só traz luz e amplia o conhecimento acerca da distribuição geográfica de Camallia affinis, e não só traz contribuições para estudos do grupo, mas também culmina para a indagação e a curiosidade acerca da distribuição dessas áreas savânicas no contexto da Ibiapaba.
A Ibiapaba é um mundo a ser estudado. A literatura há muito indica a ocorrência de ambientes florestais úmidos e subúmidos, como é o caso das matas úmidas e matas secas. Porém, definitivamente, carecem estudos para trazer luz sobre a distribuição dentro desse mosaico vegetacional no contexto do Planalto. Assim como existem estudos explicitando a diversidade nas áreas de caatinga do sedimentar, conhecida localmente como Cerrado, e nas áreas úmidas já citadas, os enclaves savânicos que ocorrem nessa região carecem de estudos mais aprofundados, estudos biogeográficos, taxonômicos e entender mais sobre a composição florística para, inclusive, traçar meios de conservação e de divulgação científica para a comunidade, assim como compreender um pouco mais sobre os aspectos florísticos do nosso estado.